Papo Literário. Apoio Cultural, Linda Rosa. Olá! Após um período de férias, o Papo Literário está de volta com um programa inédito aqui na Escola Municipal José Ramos Torres de Melo, no Mucuripe, onde acontece semanalmente a Quarta Cultural, uma iniciativa super interessante que reúne alunos e professores em apresentações artísticas e literárias. Veja o que teremos nesta edição. Vamos mostrar os 2 novos livros da escritora Sônia Nogueira. Tem também um livro que vai agradar principalmente os fãs dos Beatles, A Revolução do Rock, de Fernando Benevides, e ainda uma entrevista especial com o poeta José Inácio Vieira de Melo, que está lançando seu 7º livro de poesias, 7. É tudo agora no Papo Literário. Estamos aqui na biblioteca da Escola Municipal José Ramos Torres de Melo para conhecer melhor o projeto da Quarta Cultural, realizado semanalmente. A programação inclui literatura com a visita de escritores e declamação de poemas, apresentações musicais de alunos e professores, encenações de peças e outras manifestações culturais. Estudantes dançando no meio da semana em horário de aula. E não é nenhuma data especial. Isso acontece graças ao projeto Quarta Cultural, criado pela Escola Municipal José Ramos Torres de Melo, que inclui também música, teatro e literatura. A Quarta Cultural surgiu de uma necessidade que nós sentimos de tornar os alunos protagonistas daquilo que eles faziam enquanto arte na escola. Os alunos, eles se reúnem conosco antecipadamente e a gente arquiteta, digamos assim, o que vai ser a apresentação deles, que pode ser música, pode ser poesia, pode ser teatro. Hoje, por exemplo, nós tivemos um grupo de dança, né? Então, basicamente é isso, é dar vazão, dar seguimento a uma coisa artística que tem dentro deles, né? Mesmo os alunos que nunca se apresentaram no palco da Quarta Cultural e participam só como plateia, elogiam muito esse projeto. A Quarta Cultural mostra o talento que os alunos têm. O que é que você gosta mais na Quarta Cultural? As músicas e as danças mesmo. Eu acho espetacular, né? O que eu mais gosto é quando as pessoas vão cantar e tocar. Essa é a parte que eu realmente mais gosto. É muito, muito interessante isso. Você pensa em um dia participar também como artista? Ah, sim. Pretendo sim. Fazendo o quê? Cantando, declamando? Eu acho que declamando. A Quarta Cultural para a gente tem sido só alegria. O colégio já publicou uma antologia com os textos dos alunos e mantém também uma bela biblioteca. Para premiar essas iniciativas de incentivo à cultura, o Papo Literário decidiu doar mais de 50 livros e revistas para a escola. Obviamente a escola está muito feliz, agradece muito a doação, né? Porque vem reforçar essa prática que nós temos, que é a prática da leitura. Eu diria que é um ganho mais do que um ganho educacional pedagógico, sabe? É um ganho de cidadania. Eu acho que a leitura, ela possibilita isso, ela possibilita um entendimento de mundo que vai muito mais do que as paredes, simplesmente as paredes da escola. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o escritor Gilmar Chaves. Confira a dica literária dele. É sobre Petrúcio Maia, que foi escrito pela jornalista, cantora Muna Gadelha. O Petrúcio Maia
é um grande compositor cearense, todos nós conhecemos, e a Mona construiu toda uma narrativa dentro de uma pesquisa, através do encontro com os amigos, de parceiros com Petrúcio Maia. É um livro muito rico, vivo e tocante e, acima de tudo, musical. E já que estamos falando de música, você é fã dos Beatles? Todos somos, né? O jornalista Fernando Vasconcelos Benevides lançou um livro comemorativo dos 50 anos do 8º álbum da banda britânica de rock, o Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. A obra recebeu o título de A Revolução do Rock. Há 50 anos, o quarteto britânico lançava seu 8º álbum considerado o mais revolucionário do rock, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E em comemoração ao aniversário do disco, foi lançado em Fortaleza, no início deste mês de junho, o livro A Revolução do Rock, do jornalista e historiador cearense Fernando Benevides. A publicação é fruto do trabalho de monografia do autor, finalizada em 2013. Desde 2013 eu tinha interesse de transformar em livro, né? Mas a proposta, o projeto ficava sempre sendo adiado, né? Os problemas apareciam e tudo mais, até que no começo desse ano veio o insight, né, de que o álbum, que é o objeto da pesquisa, o álbum Sgt. Pepper, está completando 50 anos. Então eu reescrevi o livro, né, adaptando a linguagem para que qualquer pessoa, mesmo que não seja da universidade, consiga ler o livro, consiga entender e sentir prazer com a leitura. A admiração pelos Beatles foi adquirida ainda na infância por conta dos pais, que são fãs da banda. A obra fala da história do rock, surgimento da banda e de acontecimentos que antecederam e influenciaram a produção do álbum Sgt. Pepper. A revista Rolling Stone, que é a mais conceituada no mundo da música, afirma que ele é o álbum mais importante da história do rock. O Rock and Roll Hall of Fame também fala disso, que ele é o álbum definitivo. Essa questão dele ser um divisor de águas já estava posta, né? A minha pesquisa queria responder por que ele é esse divisor de águas, o que tem nesse disco para ele ter causado tanta revolução, ter tanto impacto, né? Eu observava muito, por exemplo, os próprios Beatles têm outros álbuns que são muito mais complexos, têm arranjos muito mais conceituais, e por que o Sgt. Pepper especificamente era esse divisor de águas, né? Então eu quis investigar isso. E, assim, tendo acesso ao contexto histórico da época, o que estava acontecendo com a banda, como era a gravação de discos naquela época, eu pude entender vários elementos inovadores que começou com aquele disco. O segundo capítulo, eu procuro analisar o álbum em si, né? O objeto, o álbum. Então, cada subtópico desse capítulo é analisado uma faixa diferente do disco e os elementos que compõem o álbum como um todo. Esse conceito de álbum foi fortalecido com os Beatles. Até então tinha-se LPs soltos, a capa do disco muitas vezes não era pensado com relação às músicas, a ordem das músicas. O álbum tem uma temática de forma que as músicas tenham relação uma com as outras. Com uma capa diferenciada e inspirada nas cores do próprio disco, o designer e layout do livro ficaram a cargo do artista visual Aldírio Ribeiro, que deu vida aos instrumentos de sopro já tradicionais da banda. Foi uma oportunidade singular, certo? Eu já trabalho com isso há algum tempo, já fiz várias capas. Eu tive que ler, né, com profundidade, ler como seria a própria produção da capa do disco que houve, né? E tem até uma parte disso que é minucioso nesse tipo de trabalho. Isso aí para mim foi uma grande experiência, inclusive como artista. Olhando de perto, os instrumentos formam um rosto humano, que é uma interpretação do Sargento Pimenta, na visão do artista que emprestou seu olhar criativo a esta obra tão rica em detalhes. E para você que é bitomaníaco, a publicação já está disponível em algumas livrarias da capital e em breve será relançada em outros estados do país. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o poeta José Inácio Vieira de Melo, que está lançando o livro de poesias 7. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural. Linda Rosa.
Estamos de volta com o Papo Literário, que está sendo apresentado aqui da Escola Municipal José Ramos Torres de Melo. Nosso entrevistado especial de hoje é o poeta José Inácio Vieira de Melo, que está lançando o seu 7º livro de poesias, 7. Ele conversou sobre a obra e sobre literatura com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, com um grande prazer que nós estamos recebendo aqui o poeta alagoano José Inácio Vieira de Melo, que está lançando o livro 7. São 7 poemas, não é isso? Dividido em 7 partes. E ele está visitando Fortaleza e vai fazer esse lançamento também num evento especial. Certo, é uma alegria enorme estar aqui em Fortaleza pela 3ª vez, né? E lançando o meu livro 7, como você bem falou, é composto de 7 poemas, cada um desses poemas dividido em 7 partes, cada parte dividida em 7 estrofes, e a maioria deles com versos de 7 sílabas. É uma coisa bem cabalística em torno do número 7, porque eu sou o 7º filho e esse é o meu 7º livro. Eu vou participar de um projeto agora no dia 17, chamado Nascente e Foz. Na verdade, vai ser 3 dias, né? É uma iniciativa do Coletivo Chama, lá do Rio de Janeiro, e aí eles me convidaram para no 2º dia fazer uma discussão, um debate sobre a obra de Jorge de Lima, porque vai ser o show do Tiago Amude, que é um grande músico, um grande artista do Rio de Janeiro, um jovem brilhante, e em seguida vai ter esse bate-papo comigo e o Tiago Amude em torno de uma influência nossa, que é o grande poeta alagoano Jorge de Lima. E estará conosco a atriz Júlia Lemert, que vai fazer intervenções poéticas lendo poemas de Jorge de Lima. Aliás, o Jorge de Lima é uma das grandes influências nesse meu trabalho, nesse meu livro, no 7. Tem um poema aqui chamado A Virgem Universal do Reino do 7º Filho, que foi feito a partir de um poema de Jorge de Lima. Assim como também um outro poema chamado Concerto para Cavalos, eu dialogo bastante com alguns poemas do Jorge de Lima. Que maravilha, porque Jorge de Lima é um grande poeta, mas precisa ser mais divulgado, eu acho, que nacionalmente, né? E principalmente para as novas gerações, não é isso? E os temas, assim, você escolheu temas também semelhantes à temática que o Jorge adotava ou não? Não, na verdade eu parti do Jorge de Lima, mas assim, o livro não é só um diálogo com Jorge de Lima. Eu dialogo aí também com Murilo Mendes, que era um grande companheiro dele, um poeta mineiro, e eles eram 2 poetas católicos, né? E fizeram todo um movimento em torno da poesia em Cristo, né? Foram criticados bastante por conta do preconceito que existe em torno da religiosidade, né? Mas eu considero assim que foi um momento alto da poesia brasileira, da poesia de língua portuguesa, diga-se de passagem. Você vai encontrar também José Chagas, que é um poeta paraibano radicado no Maranhão, que eu dialogo com ele. O Francisco Carvalho, que é um grande poeta aqui do Ceará, da cidade de Russas, que vivia aqui em Fortaleza, falecido há pouco tempo, né? São influências, mas com a sua característica, né? Claro, eu acho que porque eu não acho que nenhuma obra surja do nada. Um bom escritor, antes de tudo, ele é um grande leitor. Pensando um pouco nesse momento que estou no Ceará, em Fortaleza, eu quero dizer que 3 poetas do século XX, cearenses, foram de fundamental importância para a minha criação. E eu estou me referindo a Gerardo Melo Mourão, José Alcides Pinto e Francisco Carvalho, assim como 3 grandes cantores, compositores dos maiores do século XX, no caso, o Raimundo Fagner, o Ednardo e o Belchior, que faleceu recentemente, né? Um artista assim soberbo, que deixou um legado inestimável para o cancioneiro brasileiro. Com toda essa riqueza, né, de leitura e de observação da arte, né? Então, como é que você define agora o seu estilo? Para a literatura, eu ainda sou muito jovem. Eu não gosto de me definir, eu prefiro que os outros falem sobre o meu trabalho. O que a crítica em geral tem apontado, e eu sou um escritor que tem o privilégio de ser muito contemplado pela crítica em nível nacional, é que a minha poesia é uma poesia terral, uma poesia telúrica, que parte dos elementos de uma determinada geografia para abordar os sentimentos universais. E eu não vejo outra maneira. Não vejo outra maneira de criar arte que não seja isso. Isso é mais verdadeiro, né? Exatamente. A maioria dos poetas mais jovens e da minha geração, da minha idade, eles têm um certo preconceito no que se refere aos aspectos formais da literatura, da poesia como um todo, né?
o que demonstra uma grande ignorância. Porque você dominar uma técnica não vai lhe aprisionar em nada, muito pelo contrário, vai lhe possibilitar outras maneiras de criação. Então, como eu sou um poeta e que tem o interesse de cada vez fazer melhor, eu me aprofundei em todos os aspectos da poesia, formais e também subjetivos. Então, eu olhava mais uma vez o Ceará dando uma enorme contribuição para a minha criatividade. Eu tive contato com Sânzio de Azevedo, que escreveu um livro chamado Por uma Teoria do Verso, que é um tratado de versificação. Eu posso dizer que depois da leitura desse livro, e tendo sido discípulo de Eudásio Tavares, grande amigo de Sânzio de Azevedo, Eudásio Tavares sendo baiano, eu domino a técnica, eu sei, eu conheço de fora a fora a técnica, embora não utilize ela o tempo todo na minha poesia. Eu domino para chegar e dizer, não quero, para desconstruir. Mas para desconstruir, primeiro a gente tem que conhecer. O grande desafio, na verdade, é o poema livre. Porque muita gente escreve uma linha irregular e acha que está fazendo um verso livre, quando, na verdade, no verso livre é muito mais delicado, muito mais complicado, muito mais difícil, porque cada verso tem sua métrica individual e ali você tem que encontrar um ritmo para reger aquela peça como um todo. E quem chama a atenção para isso, com muita ênfase, é o Manuel Bandeira no seu livro Itinerário de Pasárgada, onde ele fala disso, da dificuldade de fazer o verso livre, que depois do modernismo as pessoas acham que é a coisa mais fácil do mundo. Tem um sentimento, se apaixonou por cicrano, escreve uma linha irregular, que tá, fiz um grande poema. Não tem leitura para perceber que aquilo que foi feito, um outro poeta há 50, 100 anos atrás fez com muito mais beleza e com muito mais propriedade, e nem tem conhecimento técnico. Tem só uma emoção, aí um discurso verborrágico derrama aquilo ali, e não é nada, não acrescenta nada. Agora vamos voltar para o livro, para o 7, né? O livro tem uma coisa interessante, ele tem 3 capas da mesma artista, né? São 3 capas diferentes, ainda dentro da mitologia do 7, porque, como eu falei, partindo para os meus dados pessoais, eu sou o 7º filho de 9, minha mãe teve 9, eu sou o 7º, mas só vingaram 5, dos 5 eu sou o 3º. E o 3º filho de Adão e Eva chamava-se 7. Aí daí essa coisa de ter 3 capas também. Aí são 3 capas da Alina Beltrão, uma bela artista pernambucana, e que tem um trabalho assim que me agrada muito, esse traço desse livro, né? Essas capas que estão aqui. Eu fui nessa vertente, porque eu sou, como o Tiago de Mello diz aqui na contracapa e o Ronaldo Corrêa de Brito, um poeta terral. Eu tenho ligação com o campo, com a terra. Embora a poesia que eu faço não seja uma poesia que possa ser dita assim, poesia popular. São muito lindas as capas. Você tem uma preferida, não? Isso aqui para o público, o leitor escolher também. Nós estamos apenas com 2 aqui, né? Eu gosto das 3, gosto bastante das 3. Não consigo, mas essa que tem o cavalo na frente é assim que eu me identifico mais, porque meus amigos dizem que eu sou um cavalo. Então eu acho que parece mais comigo mesmo, entendeu? A do cavalo. Mas eu quero terminar dizendo um poema. Claro, terminar com um poema maravilha. Eu vou dizer uma das partes de um poema chamado A Catedral do Nome, que diz assim: quantos nomes terei que atravessar para encontrar o meu nome? E para encontrar o nome, terei que esquecer todos os nomes? Da cidade para o sertão são tantos nomes, na cidade tudo é nome e todos gritam o tempo todo todos os nomes. Prefiro o silêncio em que se passa horas, dias, anos, construindo a catedral de um nome. Prefiro o sertanejo em sua mansidão, remoendo as sílabas, suspirando os sons, para dizer, sem nenhuma alegoria, num balbucio, a garatuja de um nome, tão simples, tão próximo do que não tem nome. Adorei, José Inácio. Parabéns pelo livro e vamos convidar o público, para encerrar, convidar o público para o evento, né, dia 17. Pois bem, espero por todos vocês lá na Caixa Econômica Cultural, dia 17, às 19 horas. Na verdade, a programação começa no dia 16, aí tem dia 17 e 18. Eu estarei no dia 17, mas convido todos vocês a comparecerem aos 3 dias, porque será um evento maravilhoso, viu? Muito grato e uma boa noite. Obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário.
A seguir, uma reportagem com a escritora Sônia Nogueira, que acaba de lançar 2 livros infantis. E um clipoema inspirado nos versos de Em Virtude do que há de vir, do poeta da Meia Tigela. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural. Linda Rosa. O Papo Literário está de volta aqui da Escola Municipal José Ramos Torres de Melo, onde acontece semanalmente a Quarta Cultural. E como viemos a uma escola, nada melhor do que trazer uma reportagem com uma autora premiada, que também é professora e já escreveu vários livros, a escritora Sônia Nogueira. Ela lançou recentemente na Bienal do Livro do Ceará 2 obras de literatura infantil, A Gatinha Mimosa e O Dilúvio dos Animais. A rainha mãe das abelhas ouviu a cigarra cantar, olhou para o alto e comentou: "Você canta, canta, vá trabalhar, cigarra preguiçosa, vive só de cantar. Não gosta de música, senhora matriarca? A música é arte, é poesia, é encanto." Essa bela história está eternizada no livro Contação de História Infantil, uma das obras já publicadas pela escritora e professora Sônia Nogueira. E como o próprio nome diz, é um estímulo àquelas pessoas que gostam de ouvir, narrar e educar através de histórias. Publicado em 2014, o livro é fruto do artigo de pós-graduação em língua portuguesa e literatura da escritora. É um livro voltado justamente para a contação de história infantil. Então, quando eu escolhi esse tema, porque justamente eu tinha uma escolinha infantil, era um prézinho até o 1º ano, e eu contei muita história infantil para esses meninos, e eu adoro contar história. Esse livro aqui fala as várias maneiras de você contar uma história. De acordo com a idade, você escreve uma história. O material a ser usado para contar história e pesquisa de várias pessoas, conhecedores da história. E aqui o meu livro, eu não conto histórias de rainha, de princesas, não. Eu preferia contar a história de acordo com os temas atuais. Desde que se tornou escritora, Sônia já lançou 12 livros, entre eles um de conto intitulado Por Justa Causa, publicado em 2015. No ano seguinte, a autora deu vida às suas poesias em Silêncio que Fala e já foi premiada diversas vezes com suas publicações, que têm como característica falar sobre o cotidiano da população. Eu pego assim um fato real e aí passo para a literatura e aí você aumenta, imagina e cria situações mágicas e você vai contando a sua história que as pessoas vão gostando de ler. E aqui também nos contos tem O Meu Sertão Era Assim. A escritora, que também é artista plástica, dá um toque de beleza com sua sensibilidade artística nas capas de algumas das suas publicações. Recentemente, Sônia lançou 2 livros infantis na Bienal Internacional do Livro do Ceará. São eles O Dilúvio dos Animais e A Gatinha Mimosa, que contam histórias sobre preconceito e paciência. É A Gatinha Mimosa, que fala sobre racismo. Quer dizer, eu pus na boca da família animal o racismo que existe hoje no mundo. E o outro foi O Dilúvio dos Animais. O Deus Pan estava insatisfeitíssimo com os animais. Escolher a Dona Coruja para poder fazer uma barca e escolher os animais que elas acham que devem acompanhá-la e formar outra geração de animal. Começaram a desentendimento. Esse pedaço de terra aqui é meu, essa árvore aqui é minha, esse rio é meu. Aí o Deus Pan lá do alto disse: não tem jeito. A semente que eu criei está deteriorada. Tenho que criar nova semente para a humanidade e para os animais. Bacana, né? E recebemos um e-mail de Clarice Bernardo, da Companhia das Letras, divulgando o lançamento do livro Romancista como Vocação, de Haruki Murakami, um dos mais conhecidos autores contemporâneos do Japão. A obra traz uma série de proposições sobre a escrita, a literatura e a vida pessoal do recluso escritor. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60-125-048 e o telefone é 85 3101 3125.
A Academia Feminina de Letras do Ceará completou 15 anos de existência neste mês de junho. A comemoração aconteceu na Casa Juvenal Galeno no sábado passado com uma vasta programação. E essa é a nossa imagem literária da semana. Parabéns à Academia Feminina de Letras do Ceará. E por falar em literatura feminina, a nossa colega do Papo Literário, Mônica Silveira, que também é membro da AFELSE, participou de uma tarde de autógrafos do livro As Aventuras de Tassim e do Rei Jeremias na Casa Juvenal Galeno. A programação incluiu a apresentação dos cantores Washington Arraes e Lu Martins. O livro, ele é uma história no estilo de Harry Potter, porque o Harry Potter é de sertão, né? E ela recebe um diploma da Casa de Juvenal Galeno, na verdade um certificado de participação que traduz toda a nossa alegria em tê-la conosco. E este é o Laboratório de Informática da Escola Municipal José Ramos Torres de Melo, onde acontecem as aulas de xadrez cidadão. Vamos saber agora quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza? A pesquisa foi feita na livraria Nobel. O livro de autor estrangeiro mais vendido da semana em Fortaleza foi Depois de Você, de Jojo Moyes, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você e conta a história de Louise Clark, que ainda não superou a perda de seu amado Will, até sofrer um acidente e voltar a morar com os pais e conhecer um novo amor. Já o livro de autor nacional mais comercializado foi O Homem Mais Inteligente da História, de Augusto Cury. O personagem principal é o pesquisador e psicólogo Marco Polo, que desenvolveu uma teoria sobre o funcionamento da mente. Marco Polo decide analisar a inteligência de Cristo. E o livro de escritor cearense mais vendido foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que convida o leitor a refletir sobre seus atos e mudar de vida, através de exercícios para atingir o sucesso profissional e pessoal. Nosso clipoema de hoje foi inspirado nos versos de Em Virtude do que Há de Vir, do poeta da Meia Tigela. Queres ser meu grande amigo? Não há muito o que temer, só é preciso saber agir conforme te digo, ser verdadeiro comigo, sem mentiras abjetas, sem disposições secretas, sem conluios vigarice, sem golpes disse-me-disse, pois não gosto de indiretas. Belos versos, não é mesmo? E o Papo Literário de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do trabalho de cultura e arte que vem sendo desenvolvido aqui na Escola José Torres de Melo. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!